Meu Deus, eu pensei que ia passar umas meia hora ainda aí, o senhor. Pois passe você aí 1 hora. Você não pode passar de 1 hora, viu? Fique à vontade. Aleluia, amém. A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, né? Para a batalha. Eu, não Joyce, parece, mas Joyce está perguntando se você está assombrada, Joyce. eu fiquei assombrada porque Letícia estava mexendo aqui no celular, que ela tá me auxiliando. Aí eu pensei que o senhor estava chamando outra pessoa. Daqui a pouco me apareceu na tela uma assombração, eu mesmo. Deixa Deus te Louvado usar aí, seja, meu irmão. louvado seja o nome do Senhor por esse dia, né? Que ele tem Aí a Lívia feito em apareceu. nossas Lívia, eu tava com vidas. saudade de você, viu, Lívia? Nunca mais você tinha aparecido. Aleluia, Jesus. Quero compartilhar com os irmãos uma saudação, né, dessa rica oportunidade que eu estou recebendo. Disse para Deus que estaria disposta a obedecer. Mas confesso que não é fácil, estou com vontade de correr. Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou e antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra um escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivemos tempos difíceis que muitas vezes o medo ele tem tentado nos alcançar, tentando nos parar, tirar o nosso foco da promessa que temos em Cristo, né? De uma vida na eternidade. E muitas pessoas estão se deparando com esse medo, porque a diversidade ela vem como uma surpresa para nós, né? Nós não esperávamos essa tão grande epidemia que aconteceu no nosso mundo, né? Não só no Brasil, mas no nosso mundo. Então, essa situação ela tem nos colocado em estreito. Muitas vezes nós temos oscilado como Pedro oscilou. Uma hora estamos com a fé lá em cima, meu apóstolo, e outra hora nós estamos oscilando porque as notícias vão chegando aos nossos ouvidos, vão chegando ao nosso encontro e notícias de pessoas tão próximas, e aquilo vai acarretando em nós uma tristeza que nós mesmos não sabemos explicar, se há pouco tempo atrás estávamos dizendo que estamos firmes e que nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, essa situação, ela deixa a gente meio que oscilando como Pedro. Então, uma hora dizemos, estou com o Senhor, morrerei contigo, como ele disse para Cristo.
Mas, à mesma hora, Cristo estava olhando para ele, dizendo que ele negaria a ele antes que o galo cantasse 3 vezes. E muitas vezes nós somos assim como Pedro, né? Nós estamos oscilando, mas a certeza de que nós somos como Pedro é a certeza que Deus nos escolheu com as nossas falhas. Jesus, ele sabia que Pedro cairia, Jesus sabia que Pedro negaria, mas mesmo assim Jesus não desistiu de Pedro. É assim que ele faz comigo e com você. Ele não desiste, mesmo diante das minhas fragilidades, das suas fragilidades. Jesus, ele não desiste nem de mim, nem de você. Então, o que acontece? Jesus ele está sempre esperando que eu e você, nós estejamos no caminho, na posição. E eu confesso que esses últimos dias eu estava me escondendo, eu estava querendo fugir, o apóstolo me convidava para me dar uma saudação e eu confesso que não estava sendo fácil para mim administrar algumas coisas. Mas a nossa querida pastora, esqueci o nome dela agora. Qual é o nome dela, pastor? Que pregou? Marlúcia? Marlúcia? Não. Carol. 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 Carol foi um instrumento de Deus para que eu despertasse dessa sonolência espiritual, né? Então, muitas vezes nós ficamos indagando e não querendo fazer aquilo que somos convidados a fazer. E acabamos deixando de perceber que por trás da tela tem alguém esperando a palavra que vai sair da sua boca. Independente de maquiagem ou sem maquiagem, Deus quer usar você do jeito que você tiver. Então, a disponibilidade de estar fazendo isso não é nada menos do que um saculejo do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes ele deixa que a tempestade ela nos sobrevenha, ele permite que as situações fiquem adversas, o vento pode também ficar contrário, né? O mar fica revolto e tudo parece que vai sair do lugar. Mas a certeza que eu tenho, apóstolo, é que Deus ele continua no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que pode cair 1000 à nossa direita, à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Essa é a garantia, é a promessa. E a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria prometido ele e não cumpriria. O Deus que nós servimos, apóstolo, ele é fiel para cumprir, ele vela para cumprir cada palavra que ele fala. Então, eu vivo as promessas de Deus a cada dia. Eu vivo debaixo de uma promessa de Deus, a qual Ele fala e se realiza. Ele se revela a mim como o Deus do de repente, o Deus do já. Então, quando alguém me fala que é impossível, eu duvido que seja impossível, porque servimos um Deus do impossível. Para Ele não existe impossibilidade. Ele cria as possibilidades de nos abençoar. Ele cria as possibilidades de nos livrar, de nos guardar. É Ele quem cria todas as coisas. Operando Deus, ninguém, apóstolo, ninguém impedirá. Então, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Ele criou para mim e para você, certamente chegará à nossa mão. Tudo que ele prometeu que viveríamos nessa terra, não na outra, nessa terra nós vamos viver, porque ele é fiel para cumprir todas as coisas. Então, quando essa palavra em Romanos 8:31, ela fala das tribulações, porque a tribulação, apóstolo, ela muitas vezes ela tende a nos afastar daquele que nos prometeu, porque a tribulação vem nos causando tristeza e muitas vezes temor. Você veja que os discípulos, eles estavam em uma embarcação e o mar estava contrário, o mar estava revolto e o vento estava contrário. Mas Jesus, ele vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos.
quando os discípulos percebem que estava escuro, eles ficam cheios de temor, de medo, mas Jesus disse que eles não temessem. Se eu chegar, apóstolo, na sua casa e chamar pelo seu nome, sem que o Senhor abra a porta da sua casa, o Senhor me conhecerá pelo timbre da minha voz. Aqueles homens andavam com Jesus, estavam com Jesus a todo instante, mas o medo, o temor, não deixaram que eles reconhecessem a voz do seu Senhor. E muitas vezes eu e você estamos desse jeito. Jesus está dizendo, acalma-te, aquietai e saber que eu sou Deus. E nós estamos atribulados com as adversidades da vida, sem tentar entender e compreender que o Mestre está falando e está dizendo para eu e você manter a calma. Mas mesmo assim, o Mestre falando, nós continuamos atribulados, continuamos a indagar, porque toda essa situação, talvez eu e você indagamos, por que tudo isso? Porque essa diversidade nos sobreveio. E nós não perguntamos qual a razão, o porquê de tudo isso. Deus, ele tem os seus propósitos. Eu vejo hoje, eu nasci em uma família, apóstolo, que nós nunca dizemos um para o outro, eu te amo. A primeira vez que eu disse eu te amo para minha mãe, eu tive que desligar o telefone 3 vezes para ela achar que era engano. Porque eu fui criada numa família onde o carinho ele não existia. E eu quero dizer que nessa situação, nesse ano de 2020, eu vi a minha irmã, que não tinha conhecimento nenhum da palavra, ela pegar o seu telefone e ela dizer assim, eu só liguei para dizer uma coisa, eu te amo. Então, nessa história dessa diversidade que sobreveio sobre nós, nesse ano, eu olhei para uma família e eu vi um amor que nasceu nessa adversidade. Eu vi um amor florescer, eu vi um amor escandalizar, porque até ela não entendia o que ela estava dizendo. Mas ela queria dizer, eu te amo, antes que o fio da vida fosse cortado. Porque o tempo de dizer eu te amo, o tempo de dizer que você é importante para mim, é agora, é já, não é amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus como todos os outros dias. Só que nós não sabemos a hora da nossa partida. E eu vi a minha irmã tendo pressa de dizer eu te amo para todos nós. Ela pegou o telefone e ligou para todos os irmãos e começou a declarar o seu amor. Então, a outra irmã ligou emocionada, ela disse, você não acredita? Ernestina pegou o telefone, ligou para mim, ela disse, eu te amo, eu nunca ouvi isso. Então, eu vi as minhas irmãs impactadas com uma frase que é tão simples de se pronunciar, mas na nossa convivência isso não existia, era algo que a gente não aprendeu a fazer. Eu aprendi a fazer isso depois do meu segundo filho, quando eu disse eu te amo para minha mãe. Então foi algo que me chamou a atenção. Diante de toda essa diversidade, nós ganhamos presente e talvez sem ela não ganharíamos. Nós ganhamos presente da atenção, da fidelidade, da união, porque os laços sanguíneos, muitas vezes, apóstolo, eles não nos aproximam e nos distanciam. E era isso que eu vivia na minha família. Então, eu disse para Deus que nada vai separar a mim da vontade dele, daquilo que ele me chamou, daquilo que eu fui escolhida para fazer. Então, quando essa palavra diz e fala da tribulação, da perseguição, eu lembro desses discípulos dentro dessa embarcação e Jesus indo ao encontro deles. Quando Jesus vai ao encontro deles,
nessa palavra, ele está dizendo, você não precisa se preocupar, porque eu estou vendo mesmo na escuridão, eu estou vendo a tribulação que você está passando, eu estou vendo a diversidade que você está vivendo, eu tenho contemplado cada lágrima que você tem derramado, até dos teus medos eu tenho cuidado, eu tenho controlado com a palma da minha mão, porque tudo está no meu controle. Então, quando ele diz que é ele, os discípulos atemorizados de medo, Pedro diz, se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Quer dizer, Pedro duvidou que fosse o Senhor, Pedro não reconheceu o timbre da voz do Senhor, e Pedro andava com ele, apóstolo. Pedro estava com ele, encostava a sua cabeça no peito dele, e Pedro duvidou. E muitas vezes nós oscilamos e alguém quer nos crucificar. Mas tem alguém que não desiste nem de mim, nem de você. É o Cristo que nos escolheu. A palavra do Senhor diz que ele nos escolheu antes que fosse formado no ventre da nossa mãe. Ele já havia nos escolhido. Os dias de nossas vidas, apóstolos, estão contados no livro da vida. Ninguém pode tirar nenhum dia de lá. Muitas vezes, alguém como a Windley, eles levam... eles entram numa vida perigosa e levam tantos tiros, e alguém chega a dizer que ele não morreu porque o cara não acertou a veia certa. Na verdade, ele não morreu porque não era o dia dele, independente de você ser bom ou ser ruim. Todos nós temos os dias de vida contados. Mas tem gente se agarrando no medo, atemorizado pelo medo, porque o seu vizinho faleceu, porque o seu conhecido faleceu. Mas nós devemos entender que todos nós temos a hora certa. E o Senhor sabe essa hora. Tudo tem o seu tempo. Devemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, na certeza que Ele é poderoso para operar infinitamente mais do que pedimos a Ele. Se você pede vida longa, terá vida longa. A palavra do Senhor, ela é clara quando diz que o Senhor não é homem para que minta. Tudo que ele diz em sua palavra é verdade, é fato. E tudo que ele promete vai se cumprir. Não tem para onde fugir. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua hora certa, exata. E devemos descansar no Senhor, na certeza de que Ele nos guardará, nos protegerá de todo esse mal que sobreveio, de todo esse mal que veio de surpresa, nos surpreendendo. Mas esse mal, de verdade, eu sei que veio para aproximar aquele que estava distante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não, não, ele. A menina está me deixando nervosa. Não, pode ficar tranquila. Pode tossir, que eu sei que você... Pode tossir, que eu sei que não tem nada a ver com Covid, viu? É falta de água. Pode ficar tranquila. Letícia, traga uma aguinha para mim. Ela ficou com a cara olhando, a boca fica seca. Eu falo muito, e quando eu falo, eu falo sem parar, aí resseca a garganta. Angústias, eu anotei algumas coisas aqui, né? As angústias e as aflições, as necessidades, as quais representam as tempestades que temos que atravessar na vida, elas nos deixam, elas nos deixam muitas vezes desnorteada. Mas Deus, ele é fiel para fazer todas as coisas. O apóstolo, ele fez uma pergunta que por si só se constitui numa prova de fé para vencer. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo declara de maneira prebitória que Deus está conosco a todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor.
O profeta Jeremias fez uma declaração tremenda. O profeta Jeremias disse: em fortes tribulações, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tudo que o Senhor faz na minha e na tua vida, para nós, muitas vezes nós ficamos como aqueles que sonham, impactados, sem entender, maravilhado ao extremo. E o Senhor está dizendo, isso para mim não é nada. Isso para mim não é nada. Para o Senhor, algo que Ele faça na tua vida que vai escandalizar e que vai chamar a atenção de todos. Todos vão ficar impactados com o sobrenatural do Senhor. Para Deus, não é nada. Então, para Ele, apóstolo, não é nada se amanhã nós recebermos a notícia, saiu a vacina, todos vão ser vacinados. Para Ele não é nada se esse vírus desaparecer completamente da face da terra. Para o Senhor não é nada. Então não devemos andar preocupados com o dia de amanhã, que havemos de vestir, de comer. Ele é a nossa providência, apóstolo. O Deus que nós servimos é a nossa providência. Nós devemos confiar, se agarrar no Deus que é todo-poderoso, ao qual servimos. Ao Deus que se entregou no madeiro, numa cruz, por mim e por você. Mesmo sabendo das nossas quedas, mesmo sabendo das nossas fragilidades, Ele diz, eu te escolhi. Mesmo que você fraqueje, mesmo que você desista, Ele nos escolheu. E uma hora Ele vai nos levantar, vai nos colocar de pé, e nós vamos reagir como eu reagi. Porque, de maneira nenhuma, quando eu saí da sua casa, eu disse, não, vou me esconder quanto eu puder, eu não vou fazer essa live, não. Mas quando Carolzinha começou a falar, o Senhor me sentou numa cadeira e deu aquele soco santo na boca do estômago da minha hipocrisia. Ele disse, eu te chamei, te disse eu que não te dei espírito de covardia, mas de ousadia. E ali eu me derramei, eu disse, Senhor, tu não me chamou para me se esconder. Tu não me chamou para que eu desista da caminhada. E a caminhada, ela é longa. E por ela ser longa, muitas vezes nós nos encontramos em situação adversa. E alguém não percebendo que nós estamos em situação adversa, vem e diz que você não é aquilo que o Senhor disse que você era. E às vezes você na tribulação, você, em vez de dar ouvido ao que o Senhor te disse, você dá ouvido à palavra contrária e se entristece e começa a se esconder. Mas ainda bem que Deus, Ele continua usando os anjos dele na terra para nos despertar, para nos levantar, para dizer que nos escolheu, mesmo que seja início do fim. Porque a palavra do Senhor diz que o fim das coisas são melhor do que o começo. Do que o início delas. Então, a certeza que eu tenho, apóstolo, é que nesse fim dos dias, fim de tempos, Deus, Ele tem o melhor para o seu povo. Nós viveremos, apóstolo, um tempo de maravilhas do Senhor. Eu creio que nós viveremos um tempo de Pentecoste na terra. Nós viveremos um tempo de glorificar a Deus de uma maneira que jamais glorificaremos antes. Porque Deus fará algo tão maravilhoso, tão grandioso, que passaremos a ver as coisas de maneira diferente. E passaremos a olhar ao nosso irmão diferente. Eu aprendi uma coisa esses últimos dias, de não ser feliz porque alguém gosta de mim. E quem me ensinou isso foi a minha apóstola. Havia uma ferida grande e sangrando ainda. E sabe quando alguém mete o dedo na tua ferida e essa ferida sangra mais ainda? Mas quando tirou o dedo, eu vi que a ferida estava cicatrizada. Eu não posso, apóstolo, amar alguém só se ela me amar.
eu tenho que amar a ela mesmo que ela me odeie, mesmo que ela me rejeite. O amor de Cristo que há em mim tem que transparecer, tem que irradiar isso. E eu aprendi isso esses últimos dias. Porque às vezes nós estamos baseados na nossa vida, nós temos baseado a nossa vida no que as pessoas pensam ao nosso respeito, no que as pessoas sentem por nós. E esses últimos dias eu fui liberada dessa prisão. E eu disse, Deus, eu não posso amar desse jeito. Porque se o Senhor fosse me amar, porque eu te amava, o Senhor não me amava. Porque antes de eu conhecer a Cristo, eu não conhecia esse amor de Cristo, esse amor que é um amor pela graça. Então, quando nós conhecemos esse amor da graça de Deus, ele nos invade, nós começamos a olhar para o outro, independente do jeito que o outro nos olhe. A gente vai continuar amando o outro. E nós estamos nesse tempo de amar o outro, de abraçar, seja da forma espiritual, na oração. E eu tenho sentido isso de Deus em mim. Eu tenho tirado algumas cargas que não sou obrigada a carregar, porque Cristo disse que nós podemos lançar as nossas cargas pesadas sobre Ele e carregar a leve. E eu decidi fazer isso. Eu decidi fazer isso na minha vida para que eu consiga fazer o caminho que Cristo quer que eu faça. Fazer o caminho que eu quero é muito fácil, mas fazer o caminho que Cristo escolheu para mim fazer, esse é o difícil. Porque no caminho que Cristo escolheu para mim fazer, eu tenho que andar na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo não é fácil. Não é fácil. Essas tribulações, essas adversidades que nos sobrevêm, ela veio para ensinar o povo de Deus, muitas vezes, a se comportar, a se relacionar com Cristo. Porque não é porque nós estamos dentro de uma igreja, andamos com a Bíblia debaixo do braço, mas às vezes, apóstolo, nós estamos... Então, Calma, tá lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Isso é nós estamos tão distantes de Deus que nós se assustamos, né? Porque estamos ali, a minha assistente está tentando me ajudar aqui. O negócio aqui, o inimigo está bravo. Mas ele está amarrado, não de Jesus. Não, inimigo não, porque você não tomou cuidado aí, meteu a mão, rapaz. Deixa o bicho pra lá. Não, o inimigo usou aqui o tripé de Letícia. Vai dar certo. Olha, tá assim, tá dizendo que isso é unção. É a emoção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes Deus, Jesus, ele dá essa sacolejada em nós, né? Porque quando Jesus, ele estava dormindo na popa da embarcação e veio aquela tribulação, que veio aquele vento contrário também, a Bíblia diz, apóstolo, que o Senhor, ele não toscaneja, não pisca. Aí eu faço uma pergunta, como era que Jesus estava dormindo? Eu entendo que Jesus, ele fez de propósito, para que aqueles homens se aproximassem dele, para pedir socorro. Muitas vezes nós pedimos socorro a alguém quando nós temos intimidade. E o que Jesus queria era intimidade. Porque quando Jesus se levanta no barco, ele se levanta e ele dá ordem ao vento e ao mar. E ele se acalma. Então, eles ficaram maravilhados com aquele homem que dá ordem ao vento, ao mar. Louvado seja o nome do Senhor. Tira essa mão, você tá querendo derrubar tudo aí, mulher? É Letícia. Então ele dá ordem ao vento e ao mar, e aqueles homens ficam maravilhados com a ordem do Senhor. E eu entendo
que quando nós permitimos, apóstolos, Jesus se levantar dentro da nossa embarcação, tudo que tem de errado, tudo que tem de contrário, vai ter que sair. Porque quando o general de guerra se levanta na embarcação, é para dar uma ordem. Quando ele dá uma ordem, nada fica do mesmo jeito. Tem que ter uma mudança. Tem que haver a mudança, a transformação de Cristo em nossas vidas. E eu vi na manhã passada, eu vi essa transformação na minha vida. Esse desejo de querer voltar a gravar vídeo da palavra de Deus, a qual eu tinha perdido toda a vontade de fazer isso. E eu vi isso voltando de uma maneira enxertada em mim, que eu fiquei assim, meu Deus, que pregação é essa, Carol? Jesus é muito bom, porque Jesus ele vem nos confrontando, tirando a gente da nossa zona de conforto, porque a gente vai ficando tão mal acostumado que daqui a pouco a gente está achando muito normal. Então, Deve ter tido um problema aí com a nossa querida irmã Carla, né? Eita Deus, vamos voltar de novo, né, Carla? Vou te procurar aí, viu? Então, viu aí, irmãos? O que é que Deus estava falando para você? Deus é fiel, Deus usa os seus vasos, né? Então vamos lá ver se a gente consegue trazer Carla de novo. Cadê tu, Carla? Sumisse, Carla abençoada. Meu Deus, tava tão bom, né? Carla, manda um convite aí que tu tá sumido daqui. Eu acho que foi tua internet que caiu, viu? Então, meus amados irmãos, preste atenção. Nossa irmã Carla, ela estava falando sobre, agora, estava falando sobre os discípulos que estavam com Jesus dentro daquele barco. Eu estava conversando hoje com um pastor, né, e eu disse, olha, pastor, eu fiz aquele percurso que Jesus fez com os discípulos lá em Israel. Quando eu fui para Israel, eu tive o prazer de ir lá, de fazer, andar no Mar da Galileia, o guia contando aquela história todinha. Letícia, manda de volta para cá, porque eu não estou conseguindo puxar vocês aí, não, para terminar a ministração. Está entendendo? Então, às vezes, nós estamos nessa dificuldade. Às vezes, nós estamos passando por algum problema que nos trava, né? Tem pessoas que têm problemas antigos, né? Vai voltar aí a minha querida irmã, olha aí. Tem problema antigo que a gente precisa se resolver. A tua vida, meu amado irmão, não é uma vida de engano, né? A tua vida não é uma vida de engano. Pois não, meu irmão? Chegou de volta. Glória a Deus, Jesus. Esse negócio é esquisito aqui, mas tá... Assim está dizendo que foi um fogo da pregação que queimou tudo aí, pronto. Eita Deus. Oh, glória, eu creio. Aleluia. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio é estreito, viu, apóstolo? É por isso que eu tava fugindo. Fique nervosa não, dá certo. Já amém, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quando Deus apóstolo, Ele ordena algo em nossas vidas, nada pode impedir. Nada pode impedir o agir de Deus. A vontade dEle. Isso fica claro lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. Mostra que o mundo passou a existir por sua vontade. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, às vezes, apóstolo, a gente fica preocupado com tantas coisas. Será que eu sou o próximo? Será que eu vou ser acometido com essa enfermidade, né? Falando
dessa enfermidade que sobreveio no mundo todo, e ficamos apreensivos. Eu tenho recebido ligações de pessoas, incluindo as minhas irmãs que ficaram apreensivas. Eu recebi uma ligação da minha irmã, ela quase sem ar, sem ter doença nenhuma. O medo faz com que você fique aprisionado. Apavorado, foi que aqueles homens estavam ali vivendo o medo, o pânico, porque uma hora o Senhor vem andando sobre as águas, mas eles estão duvidando que é o Senhor, mesmo que ele falou, sou eu, e ninguém conheceu o timbre de voz de Jesus. Em outra, Jesus estava dentro do barco e aqueles homens estavam desesperados. Quando nós deixamos que o medo ele nos invada, ele tira o nosso foco da verdade. Ele tira o foco, porque quando ele disse, vem Pedro, e Pedro foi, Pedro até viveu algo que nós jamais vamos viver, apóstolo. Pedro andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava com os olhos dele fixos no Senhor Jesus, Pedro estava caminhando, mas quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade, Pedro começa a afundar. É isso que acontece conosco. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando tiramos os nossos pensamentos de Jesus, a nossa embarcação começa a afundar, a nossa casa começa a naufragar. Então devemos entender que o segredo é estar firme com Jesus. O segredo é estar firme com Jesus sem vacilar. Porque a certeza que temos de salvação só está nele. É ele que tem palavra de vida, apóstolo. Aqueles homens começaram a temer Jesus mesmo estando na embarcação, porque se eu sei que Jesus está na embarcação, eu não vou temer coisa alguma. Mas o medo, ele nos tira o foco da verdade. Ele nos tira da direção, da posição, da bênção. O medo nos leva para uma ribanceira de suicídio. Então, nós não podemos deixar que esse medo nos invada. Quando eu vi a minha irmã quase sem ar, eu fiquei desesperada, porque eu disse, o que você tem? Eu estou muito nervosa. E eu fui conversando com ela, e fui ministrando a palavra. Aí eu orei, e daqui a pouco ela disse, nossa, eu não estou sentindo mais nada. Você veja o que o medo faz com a pessoa. Então, quantas pessoas, apóstolo, têm chegado nos pronto-socorro, muitas vezes achando que já está acometida pela essa doença, mas é simplesmente uma crise de ansiedade. E o medo vai tomando conta, porque você vai botando aquilo na tua cabeça, aquilo vai te enchendo. E hoje eu fui visitar a minha irmã e eu levei uma Bíblia para ela. Eu disse, está aqui, porque ela queria que eu comprasse o remédio, esses remédios que estão tomando. E eu disse para ela que o remédio dela estaria ali, aquelas palavras. O seu remédio é esse. E ela agradeceu a Bíblia e ela disse, eu tenho percebido que todas as vezes que me dá essas crises de ansiedade, eu ligo para você e você começa a ministrar, começa a conversar, vai passando. Porque o medo, nós não devemos dar lugar para esse medo. Esse medo que nos aprisiona, esse medo não vem de Deus. Nós devemos temer a um Deus. Nós devemos temer a desobedecer a Deus, porque aí nós estamos em enrascada. O Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos a ele. Porque lá, o salmista, no Salmo 33, 9, diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Será que Deus, apóstolo, se ele quisesse dar uma ordem exatamente nesse momento, todos os jornais, com certeza ia dar a notícia que esse vírus foi aniquilado, desapareceu de todo o planeta terrestre. Se ele quisesse fazer isso, isso não era nada para o Senhor. É só ele dar uma ordem.
Mas tudo tem os seus propósitos, tudo tem os seus planos. Deus, ele tem os seus planos perfeitos. Tem famílias nessa hora, apóstolo, se rendendo ao Senhor, entendendo que Deus, ele é único. Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, nós não devemos deixar que esse medo penetre e faça morada em nós. O único que pode fazer morada em nós é o Espírito Santo do Senhor. Esse sim, ele nos justificará em todo o tempo. Então, louvado seja o nome do Senhor. A certeza de que Deus, ele está no controle de todas as coisas e devemos manter a calma. E devemos estar como soldado preparado para evangelizar, para proclamar as boas novas, para dizer que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Cristo está voltando, tudo está se preparando para a volta de Cristo. Nós não devemos se apegar com coisas materiais, né? Com muitas coisinhas que nos levam a nos afastar do Senhor, porque a volta do Senhor está próxima, está escrito. Então, se nós se perdermos nessa situação, se nós se perdermos nesse medo, se perdermos no medo de ir ali, porque foi interessante hoje quando eu saí de casa, e o meu cunhado, ele é alcoólatra. E a minha irmã disse, Carlinha, vai lá, ora por ele, porque ele está numa situação terrível. Apóstolo, ele estava todo se tremendo. E eu conversando com ele, eu disse a ele que se ele quisesse ajuda, eu estaria ali para ajudar ele. Tinha um lugar para que ele ficasse, se ele quisesse. E eu comecei a pregar para ele. E ele, o interessante é que os olhos dele brilhavam enquanto eu pregava a palavra de Deus. Ele chorou, teve uma hora que ele se emocionou, mesmo na situação que ele se encontrava. Então nós vemos quanto tem ainda, por isso que Jesus ainda não voltou, porque ainda há muitas almas a ser alcançadas, para que elas venham se arrepender dos seus maus caminhos. Para que Jesus volte e leve a sua igreja. Jesus não vai voltar e levar a igreja pela metade, ele vai levar a igreja dele salva, ele vai levar a igreja dele remida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tem preparado, por isso que ele tem dado tempo. E olhando para esse tempo, apóstolo, disse, eu não posso parar. Eu tenho que pregar esse evangelho. Eu tenho que pregar esse Jesus que me salvou, esse Jesus que me escolheu. E que a Bíblia diz que os meus dias estão contados na palma da mão dele. Estão contados no livro dele. Então eu não posso temer a morte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser verdadeira, mas eu tenho que ser ousada naquilo que o Senhor escolheu para que eu fizesse. Então eu disse, então está na hora de parar de mimimi e fazer a vontade do Pai. Então vivemos essa situação adversa de medo, passamos pelas ruas e vemos as pessoas todas mascaradas, sabe o que é, apóstolos? O inimigo está querendo nos calar. O inimigo está querendo nos parar. Mas há um Deus poderoso que eu tenho certeza e convicção que já se levantou do seu trono e já deu uma ordem para que esse inimigo recuasse. E viveremos dias de vitória, e viveremos dias de paz. Veremos dias, né? Nós vemos o comércio sendo aberto, vemos as coisas agora se encaixando, mesmo que a vacina ainda não chegou. Mas eu sempre digo que, mas a palavra do Senhor diz que se o Senhor não nos guardar, apóstolo, não vai ser remédio de verme que vai nos guardar. Se o Senhor não vigiar, não nos proteger, não vai ter nada que nos proteja. Nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo. Devemos confiar somente nele.
Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos pelo fogo que desceu aqui, que derrubou o celular, derrubou a cadeira. Eita, Deus grande! Aleluia, glória a Deus, minha irmã. Deus abençoe a tua vida, teu ministério. Tá vendo aí, nossa querida irmã Carla, trazendo uma palavra de Deus para o teu entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é sexta-feira, certo? Cadê o teu óleo aí? Nós vamos ungir. Aleluia. Você vai ungir. Quem é que tem óleo aí? Diga eu. Nós vamos ungir, amados, crendo. Você vai crer. Nós passamos a semana todinha falando sobre família, né? Dando oportunidade aqui para a família. É isso? E hoje nós vamos sim continuar ungindo, porque aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar na tua vida. Preste bem atenção. Hoje nós vamos declarar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre os teus negócios, que Deus vai chegar aí, viu, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está mandando eu te falar assim, olha, preste atenção. Você tem muitos e muitos problemas lá de trás. Você tem muitos e muitos problemas que te trouxeram muita dor, certo? Muitas dores. Você tem sofrido muito porque você tem mostrado uma identidade que não é sua. Mas hoje Deus liberou palavra de vida para você. Aleluia. Você não pode ficar com personalidade dupla, né? Dupla personalidade, você tem uma identidade e Deus conhece essa sua identidade, ainda que ninguém conheça, mas Deus conhece, e você vai pegar o teu óleo, você vai ungir agora aquilo que você determinar, aleluia, assim será, porque a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 44:30, que quando o sacerdote libera uma palavra, assim será. E nessa noite nós liberamos que a mão de Deus está estendida sobre você. Preste bem atenção. Deus já falou para você que os medrosos, os covardes, não vão ouvir a voz da trombeta, só vai ouvir aqueles que são corajosos. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é fiel sobre a tua vida. Deus é fiel sobre a tua vida. Deus vai chegar na tua vida. Deus vai chegar na tua história, meu irmão. Você está com óleo aí? Eu vou fazer aqui, você vai fazer. Isso não é obrigado você fazer. É quem tem fé vai fazer. Nós vamos ungir. Aleluia. Nós vamos ungir. E quando você ungir você está ungindo toda a tua família, trazendo bênção. Você vai ser canal de Deus para sua família. Você vai ser canal de Deus para a tua casa. Você vai ser canal de Deus para onde você colocar a planta do pé, ser abençoado. Você vai ser canal de Deus para esse problema que está passando aí, para essa falta de pão, para essa falta de saúde. Você, pela palavra do Senhor, preste atenção, nós estamos profetizando pela palavra do Senhor. Você está debaixo da potente mão do Senhor. E quando você está debaixo da potente mão do Senhor, nenhum mal chegará à tua tenda. Meu amado irmão, está encerrando a live, mas coloca agora, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, quero ministrar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, meu Deus amado, que esta causa não é dele, este problema não é dele, que o Senhor está chegando agora, está trazendo cura, restauração, em nome de Jesus, receba agora pelo poder da palavra do nome de Jesus, eu vos abençoe, para a glória do nome de Jesus.